5, 4, 3, 2... Estamos ao vivo, doutora? Meus amigos, minhas amigas de Quixadá, da região do Sertão Central, hoje é um dia histórico, é um dia que nós que construímos e estamos construindo o IPROST, estamos, assim, extremamente felizes e agradecido a Deus, agradecido ao universo, agradecido a São Miguel Arcanjo, a todas as forças que ajudam quem procura fazer o bem. Então, hoje a gente está aqui dizendo para toda a população do Quixadá e da região do Sertão Central e de onde possa chegar este programa, dizendo da nossa gratidão a Deus por esse momento e da nossa gratidão a Deus pela realização desse sonho, né, de inauguração, de construção do nosso estúdio de TV e podcast. A nossa gratidão a Deus pela presença do nosso convidado de hoje, que eu vou já dizer quem é para vocês. Nossa gratidão ao jornalista e amigo Vanderlei Barbosa, que está aqui nesse momento nos apoiando, nos ajudando, porque, como advogada, minha experiência jornalística é zero. Mas a minha vontade de comunicar, a minha vontade de informar, a minha vontade de chegar até você, meu amigo, minha amiga, é muito grande. Então, isso faz com que eu perca a vergonha e esteja aqui nesse momento dizendo para vocês que está inaugurado, né? Está inaugurado com a presença do secretário de Estado de Recursos Hídricos do Ceará, meu amigo, meu querido amigo, meu irmão, Fernando Santana. Ele é o nosso convidado de hoje e, aproveitando que o IPROST nasce com esse viés de um instituto que está para ajudar o desenvolvimento, e não existe desenvolvimento sem água, é que nós estamos aqui e que o nosso convidado e o nosso entrevistado de hoje é ninguém menos que um secretário de Estado do Ceará, meu amigo Fernando Santana, né? E com a palavra e nosso querido colega aqui, o jornalista Vanderlei Barbosa, essa sumidade, essa pessoa super respeitada, é um dos jornalistas mais qualificados. Ele vai aqui vai fazer um breve relato sobre ele e depois a gente passa aí a conhecer as grandes obras estruturantes do Estado do Ceará na área de recursos hídricos. Bom, primeiro, muito obrigado a você, Mônica, por me convidar para participar desse momento histórico, né? Eu que sou de comunicação, é sempre importante ter mais um veículo de comunicação para a população também poder externar as suas críticas, as suas cobranças. Então, é muito importante. E muito importante também para mim, também como profissional, para fazer parte desse momento histórico da minha cidade, chamada Quixadá. É muito importante. E também o nosso convidado, o Fernando Santana, é sempre um prazer ele ter na nossa cidade. Você é importante participar mais da minha cidade, é muito importante. Portanto, Mônica, eu fico lisonjeado com o seu carinho, fico lisonjeado com a presença aqui do Fernando Santana e, Mônica, só tenho a agradecer. E parabéns a Quixadá, parabéns ao Sertão Central por ter mais uma voz, mais um canal de comunicação para a população, porque nós somos muito carentes de comunicação no Sertão Central, de veículos de comunicação. E a internet, graças a Deus, quebrou essa história de você ter um grupo apenas mandando num veículo de rádio ou de televisão. E, no entanto, hoje a internet possibilita que cada um ou as instituições possa ter o seu canal de comunicação. Mas parabéns, Mônica, um excelente estúdio, muito capricho, com muito carinho que você está realmente colocando a serviço da população do Sertão Centro de Quixadá e Sertão Central, um estúdio, uma TV, a TV IPROST. Obrigada. Então, vamos agora apresentar aí, Fernando, você que é um conhecido nosso do Quixadá, né? Você que está sempre aqui conosco, que tem ajudado aí a Secretaria de Recursos Hídricos, tem ajudado o Quixadá e eu sei que vai ajudar muito mais. A gente está aí desejando que você continue aí uma carreira de sucesso, que faça uma gestão cada vez mais eficiente na parte de recursos hídricos e já lhe parabenizando pelo muito que você fez nesse pouco espaço de tempo que você esteve lá. Então, seja bem-vindo, a palavra está com você nesse primeiro momento, pode... Bom,
Primeiro, eu quero agradecer aqui esse momento, agradecer a Mônica, a todos que fazem o Instituto IPROST, parabenizar a nossa querida Mônica Souza. Eu estou impressionado. Primeiro, eu cheguei aqui para inaugurar esse primeiro podcast aqui da TV Podcast IPROST e fiquei impressionado com a qualidade, que é muito peculiar da Mônica. Então, quero lhe parabenizar e agradecer por ser o primeiro entrevistado aqui. Nós estamos abrindo este momento, que eu não tenho dúvida que será um momento aqui de muita gente boa que vai passar por aqui, né? E não importa de que setor ela possa colaborar e contribuir com a sociedade, mas vai passar aqui para dar sua opinião, conversar, dialogar, informar a população, porque aqui a TV e podcast IPROST tem esse intuito de informar a população. E saudar o Vanderlei, aqui agradecer também, né, que nós vamos já bater um papo aqui, ouvir as suas perguntas e buscar respondê-las para que a nossa população conheça mais sobre a segurança hídrica do nosso estado. Aliás, nós somos referência nacional e talvez pouca gente saiba disso aqui no estado do Ceará. Mas hoje aqui a minha primeira palavra é de parabenizar a Mônica Souza, a todos que fazem o Instituto IPROST. Não é fácil organizar uma casa como esta, né, que presta um serviço à sociedade em qualificação, em desenvolvimento e agora em informação à nossa população. Como o jornalista Vanderlei falou aqui, né, impressionado com o estúdio, com a qualidade. Eu não tenho dúvida que aqui a população de Quixadá, da região, que vier aqui ao Instituto IPROST, né, vai se encantar, porque quando a gente vê a qualidade, a gente sabe da competência que tem das pessoas por trás. Então, parabéns, Mônica. Estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro momento e saiba que, com a permissão de Deus, nós temos muito a fazer, parcerias importantes para que, através do Instituto IPROST, a gente possa prestar um serviço à nossa população tão carente, que precisa tanto, que necessita tanto, e que nós, gratos à nossa população, o nosso dever é sempre buscar dar a nossa colaboração de melhorar um pouquinho que seja a qualidade de vida dos nossos irmãos. Então, ao povo de Quixadá que está nos assistindo, está nos ouvindo, né, um abraço ao povo da região e o alcance, né, aqui do podcast, ele vai através da internet para o mundo. Então, a quem nos assistir, um abraço grande aqui do amigo Fernando Santana, abraçando a minha amiga Mônica Souza e o nosso querido Vanderlei. Fernando, como a gente... Vanderlei tem uma série de perguntas, sim, mas tem uma pergunta que impacta diretamente aqui a nossa região. Eu já quero iniciar falando, eu sei que você tem muita coisa para falar, que tem muitas obras importantes em curso, mas tem uma delas, né, Vanderlei, que bate na gente aqui, que chega na gente, que poderá chegar, e que eu sei que vai chegar, porque você vai fazer tudo para chegar. Recentemente foi entregue a ETA, né, que é a Estação de Tratamento de Água, da malha d'água do açude de Banabuiú, que irá abranger cidades e localidades do Sertão Central. Qual é o impacto dessa estrutura para o desenvolvimento da região e quando essa ampliação do malha d'água chegará a Quixadá e Quixeramobim a partir dessa ETA? Bom, primeiro, mano, quer dizer que o projeto Malha d'Água ele foi desenvolvido ainda no governo do governador Camilo Santana, pelo secretário que me antecedeu, o secretário Teixeira. Fizeram todo um projeto. Esse projeto, só para você ter noção, se a gente fosse fazer o Malha d'Água no estado do Ceará todo de uma vez só, ele custaria hoje 12 bilhões de reais. Então, o que nós estamos a fazer? Nós estamos a para e passo, a gente faz o projeto regional, né, de onde há mais necessidade, né, de água de qualidade, e a gente vai em busca do recurso. Então, nós conseguimos o primeiro recurso, que foi o Malha d'Água Banabuiú. 675 milhões de reais está sendo investido nesse projeto, nesse primeiro Malha d'Água do estado do Ceará. Eu tive a honra de inaugurar a primeira etapa, né, nós vamos atender ali do Banabuiú 9 municípios e 38 distritos. E quem está nos assistindo, qual é a diferença do Malha d'Água? O Malha d'Água ele veio para que a gente possa depender menos da chuva. Ele veio para que a água que chegue na sua casa seja uma água de altíssima qualidade. As pessoas ainda, nem eu, tinha noção do que o Malha d'Água representa na nossa vida. Você tem noção, só a estação de tratamento, a ETA, que a Mônica perguntou, ela custou 175 milhões. Dos 675, só a estação de tratamento ali em Jaguaretama, porque é vizinho ali a Banabuiú, e as pessoas pensam que às vezes está no território de Banabuiú, mas a estação de tratamento está em Jaguaretama. Ela custou 175 milhões de reais. E quando a gente assumiu a secretaria, nós fomos buscar, aprender, se informar e ver onde era a maior carência. Nós tínhamos um problema muito sério no município de Milhã, ia colapsar em setembro. Então, a gente conseguiu, com as empresas, reduzir o prazo, né, para chegar com água em Milhã. Então, dos 9 municípios e dos 38
dos 38 distritos, nós já temos água em 5 municípios desses 9 municípios. Nós temos água já do Malha d'Água em Banabuiú, em Solonópolis, em Jaguaretama, em Milhã e Deputado Irapuã Pinheiro. Esses 5 municípios já recebem água do Malha d'Água, captado no Banabuiú, tratado pela estação de tratamento lá da ETA do Jaguaretama, mas as pessoas conhecem como a ETA do Banabuiú. E a água que está chegando nessas casas é uma água de altíssima qualidade. Quando é que eu entendo que a população vai perceber que a água mudou, né? A médio e longo prazo, na saúde, né? Porque a água, todo dia a gente está consumindo a água. Até quando você toma banho, você consome água. E quando você consome uma água de baixa qualidade, isso repercute na sua saúde. Agora eles vão consumir uma água de altíssima qualidade e a médio e longo prazo eles vão perceber isso na saúde, na sua casa. E você me perguntou quando é que chega em Quixadá, Quixaramubim. Nosso segundo malha d'água é para cá. Exatamente pela necessidade de Quixadá. Quixaramubim tem uma necessidade muito grande, mas ela ainda não é a metade da necessidade de Quixadá. Aqui muitos poços profundos ainda dão salobros. O problema de água aqui, né, até para tratar hoje em Quixadá, é preocupante. Então, nós estamos focados agora no nosso segundo malha d'água para Quixadá, Quixaramubim. E nós já estamos discutindo com o banco, né, fazermos um empréstimo para que a gente possa fazer o segundo malha d'água, que vai custar 600 milhões de reais. Nós já estamos finalizando o projeto, a nossa incursão para conquistar esse recurso é com o Banco Mundial. Por que com o Banco Mundial? Porque nosso primeiro malha d'água foi feito com o Banco Mundial, então ele já tem essa expertise, ele já sabe da importância desse projeto. Nós estamos na discussão, mas muito avançada com o Banco Mundial, para ver se esse ano ainda a gente aprova esse recurso e para o ano que vem a gente possa começar. Nós fizemos assim, primeiro malha d'água finaliza em dezembro de 2026. Então, esse ano nós vamos conseguir chegar com água em Pedra Branca, Senador Pompeu, Pedra Branca, me lembra aqui, Mombaça, e falta um município que eu lembro já. Então, em dezembro, a gente finaliza esses municípios, entrega todo o malha d'água. Nós estamos a 75% da obra, só faltando agora esses municípios chegar a sua adutora e a água poder ser injetada na rede desses municípios. E o ano que vem nós pretendemos já iniciar o segundo malha d'água, que é aqui Quixadá e Quixaramubim. Esse é o nosso projeto, está em curso, os prazos estão tudo dentro do que a gente planejou, graças a Deus. Se não houver nenhuma intercorrência, a gente, em 2027, pretende começar já o projeto Quixadá, Quixaramubim. O secretário, esse cronograma de execução é de 2016 até 2041, né? Você não teme que possa haver uma descontinuidade ou se mudança de governo? Porque normalmente acontece muito isso, né? Começa um projeto grandioso como esse, muito importante para o nosso estado, para a nossa região principalmente, mas 2041, nós estamos muito longe ainda. Será que não pode haver uma descontinuidade? Olha, nós iniciamos com os 2 pés, com muita força. O projeto Malha d'Água, ele daqui a pouquinho, e aí o podcast aqui vai ajudar muito nisso, quando a população entender o que esse projeto Malha d'Água vai fazer na sua vida, ninguém mais tem coragem de não colocar isso como uma política pública. Então, eu acho que não é um programa só do governo Camilo Santana e governo Amano. Tem que ser um programa, uma política pública implementada no estado do Ceará. E não tem recuo. O projeto Malha d'Água, ele visa que a gente possa interligar todas as bacias do interior do estado do Ceará, né, e a gente possa depender menos da chuva. Nós sempre vamos precisar da chuva. O que nós precisamos numa região semiárida como a nossa é depender menos dela. É quando a gente tem um período de estiagem mais longo, como já tivemos, nós já tivemos 6 anos de seca ininterrupta no estado do Ceará e pegou no governo Camilo Santana. E ali nós aprendemos muito sobre isso, né, e agora o que o estado do Ceará busca fazer, com muito investimento, é muito caro tratar a água, é muito caro as estruturas de infraestrutura hídrica no estado do Ceará, mas como diz o presidente Lula, caro é a população não ter água, por isso que o Ceará virou uma referência. Secretário, aproveitando que o senhor usa a palavra-chave do momento, algumas pessoas tendem a construir fake news e as últimas que a gente tem visto é colocando que o malha d'água vai trazer uma água muito mais cara para a população.
O senhor pode falar sobre isso, explicar e nos fazer com que a população e todos aqueles que vão ver hoje, amanhã, depois desse vídeo, possam compreender melhor essa fala distorcida de alguns políticos, de algumas pessoas E deixar a gente mais tranquilo, né, e deixar Mônica? a gente mais tranquilo? Olha, Mais veja, tranquilos? eu costumo dizer assim, tem gente que ela não quer colaborar, ela quer buscar alguma maneira de atrapalhar. Né? Você vê um projeto bonito como esse, concebido no governo Camilo Santana, por bons técnicos, por pessoas que pensaram o Ceará lá na frente, né? Então, assim, criar uma política pública permanente de garantir água de qualidade à nossa população e aqui acolá um ou outro, ao invés de se informar, de parabenizar, de torcer que dê certo, não, ele fica a fazer fake news, a inventar história, né, e torcer contra, o que é pior. Né? Nós precisamos, e aí quem é contra politicamente, ou quem não gostar do governo, do governador é humano, tem todo direito, a gente vive numa democracia, né, mas nós não podemos torcer contra, porque quando a gente torce contra, nós estamos torcendo contra os nossos irmãos. Talvez a pessoa que torce contra, ela não precise dessa água de qualidade. Talvez Quem ela sofre não é a precise. população, E né? quem sofre, mas quem sofre é quem mais precisa, né? E olhe lá se quem está a criticar ou quem está a produzir fake news, né, não precisa tanto quanto aqueles que estão ali torcendo que essa água chegue e que chegue de qualidade. Então, assim, veja, nós vamos ter uma água totalmente diferente, nós vamos ter uma água nova. A Secretaria dos Recursos Hídricos, ela não distribui a água, né? Ela busca, ela constrói a infraestrutura, acha a água e entrega essa água com muito volume a quem distribui essa água. Geralmente na zona urbana, a CAGES ou privado, né? Os SAIs, em alguns municípios, como o Xaramubim tem, ou na zona rural, o CISA, que geralmente é quem tem feito a distribuição dessa água. E, evidentemente, que eles têm lá a sua política de cobrança sobre isso. Mas nós não vamos admitir nunca que essa água vá para um valor que as pessoas não possam pagar. Isso não existe. A política do Estado do Ceará é uma política que quer dar acesso às pessoas. E, para dar acesso às pessoas, tem que ter um preço acessível. É evidente que essa água vai ser tratada, vai ser uma água diferente, mas agora mesmo, só para lhe dar um dado, as prefeituras vão pagar também parte dessa água. E já foi feito um acordo, né, para o governo do estado do Ceará subsidiar o preço dessa água. Então, desses municípios que nós já estamos entregando, né, já está subsidiado. Não aumentou 1 centavo para a população. Então, cai por terra qualquer fake news nesse sentido. O que nós queremos é que o estado do Ceará tenha água para a nossa população. Para quem já tem, que essa água seja água de altíssima qualidade. Para quem não tem, que a gente tenha acesso a essa população, que muitas vezes mora muito distante das sedes do município, né? E que é difícil chegar água lá. E por isso nós temos outras políticas implementadas para também chegar água lá. Mas encarecer a água nunca será o objetivo do governo do estado do Ceará. Então, aí, amigo, que perguntou a pergunta que foi feita, se a água sairá mais cara, isso não é verdade. Onde a água da malha d'água já está chegando, a água não subiu, continua o mesmo preço. E a política do governo do estado é de entregar água boa, de boa qualidade, em preço acessível. Está explicado aí essa questão aí dos preços. Até muito importante, como a TV IPROST, outras TVs, realmente, porque realmente aqueles que torcem contra é uma oportunidade que nós temos através da internet, através do governo do estado, através dos seus meios de comunicação, Sim. desmistificar ou desmentir, muitas vezes, que aqueles que torcem contra a grandes projetos assim como esse. Isso que é um projeto que não depende de partido político, depende apenas realmente de boa vontade de fazer com que diminua o sofrimento da nossa região, né, secretário? E aqui, só respondendo a pergunta não. que chegou, Fernanda, aqui, só colocando, o IPROST, a TV IPROST, o podcast IPROST, está a serviço da informação, do desenvolvimento. A gente é parceiro de todos os políticos que quiserem contribuir com o Ceará, com o Brasil, com o Quixadá. Prefeito Ricardo Silveira, meu amigo, é muito bem-vindo ao IPROST. Qualquer político que queira ajudar a desenvolver, que queira trabalhar, é bem-vindo. A gente aqui está para servir a população. A única coisa que a gente fala é que a gente vai trabalhar com a verdade e que, deixando muito claro para a população, a TV IPROST, os podcasts IPROST estarão a serviço da informação,
do conhecimento, da melhoria da qualidade da informação, mas nós não estamos aqui, o IPROST não é um instrumento político partidário, não está ligado nem a A, nem a B, nem a C. A orientação política minha ou de qualquer diretora do IPROST ou qualquer pessoa, qualquer coordenador, não intervém na linha editorial da TV. A gente está aqui é para informar, é para qualificar, é para capacitar. E é para quem me perguntou aqui, já estou dizendo, o prefeito Ricardo Silveira está convidado a participar aqui da TV IPROST, a dar uma entrevista para a gente, viu? Acabou de chegar aqui a pergunta. O IPROST está aberto para a administração municipal. Temos uma parceria, inclusive, com o Conselho Municipal de Assistência Social. Já vamos dar, inclusive, um curso aí para todos o pessoal da área da ação social, dos conselhos, das associações. Então, só deixando claro, o IPROST não tem bandeira partidária. A bandeira partidária do IPROST é a bandeira da população, é a bandeira do desenvolvimento, é a bandeira da construção da cidadania. Não queiram politizar e partidarizar uma entidade que até agora, 3 anos de existência, nunca se envolveu partidariamente com ninguém. Tanto é que hoje aqui o nosso amigo Fernando Santana está secretário de Estado e eu estou me referindo a ele sempre como secretário de Estado, sem falar nem que ele é deputado estadual. Né? Mas, assim, é para deixar claro, o IPROST está a serviço do povo de Quixadá. Inclusive, está aqui, está convidado o prefeito Ricardo Silveira, está convidado o meu amigo, presidente da Câmara Municipal e qualquer um dos vereadores, que eu já estou aqui agradecendo a todos eles que votaram pela declaração de utilidade pública do IPROST. Quero dizer a vocês que o IPROST está aqui, a serviço de qualquer um que queira o bem do nosso Quixadá, que queira o bem da nossa região, que queira desenvolver a nossa região. Né? Não fiquem, quem quer que esteja aqui, achando que vai ter qualquer retaliação ou que o IPROST surgiu para bater, para criticar. Não, essa não é a nossa política. A nossa política é construir. A nossa política é informar com verdade o que acontece. Mas, acima de tudo, é ajudar a melhorar o nosso Quixadá, não importa quem seja prefeito, é ajudar a melhorar o nosso Ceará, não importa quem seja o governador, é ajudar a melhorar o Brasil, não importa quem seja o presidente. Nós estamos aqui, Fernando, para ajudar. E já pedindo sua ajuda. Claro. Por favor, nos ajude. Claro, ajude as nossas regiões que a gente está dando curso, que a gente está desenvolvendo quintais produtivos, hortas comunitárias, a gente precisa de água. E aí, a próxima pergunta eu sei que o prefeito Ricardo Silveira esteve lá com você e fez a solicitação dos poços. Sim. Nós também, estivemos lá com você, pedimos vários poços profundos para cá, para o nosso Quixadá. Será que você tem alguma notícia boa para nos dar? Olha, nós estamos trabalhando a questão da perfuração do poço profundo no estado do Ceará. A necessidade é tão grande, né, que nós temos 14 comboios e não damos conta. É impressionante, porque a necessidade é muito grande. O Ceará, o nosso estado é um estado bem considerável, bem grande. Nós temos praticamente 179 municípios no interior do estado do Ceará que precisa muito de perfuração de poço profundo, porque as localidades são muito distantes das sedes ou dos distritos, né, e isso dificulta o acesso à água, mas até a região metropolitana de Fortaleza está precisando de perfuração de poço profundo, para você ver, né, o problema que é hoje no estado do Ceará garantir acesso à água. Você tem noção, Wanderlei? Nós tivemos, o ano passado, 2025, o período chuvoso começou muito cedo. E, com isso, né, deu na gente aquela esperança de que ia ter um acumulado de água muito grande. E nós não tivemos. Nós tivemos um acumulado de água menor do que foi 2024. Né? E isso nos causou muito problema agora, né, principalmente no período de agosto até esse janeiro que nós já nos encontramos de 2026. E nós já perfuramos muitos poços profundos. E tem, assim, acho que mais do que o dobro do que nós já fizemos a fazer. E o Quixadá vai ser contemplado, sim, solicitação do prefeito Ricardo, solicitação aqui do IPROST, né, solicitação também do deputado Osmar Baquito, que esteve lá conosco, fez a solicitação para que muitas comunidades aqui no Quixadá fossem atendidas, né, com necessidade de água. Claro que nós estamos priorizando, nós estamos verificando onde há mesmo a necessidade. No passado,
solicitava o Poço Profundo onde não tinha tanta necessidade. Eu acho que hoje nós estamos conscientizando mais a população que o Poço Profundo não é barato, mas, repito, como disse o presidente Lula, caro é a população não ter água. Então, o governo do estado do Ceará tem feito um esforço hercúleo para colocar água através de Poço Profundo, porque é uma empresa que faz o estudo, é uma empresa que faz a perfuração, é outra empresa que faz a limpeza, é outra empresa que faz a instalação, para garantir água à nossa população. E nós inovamos em 2025. Nós estamos agora instalando, aonde há necessidade, Poço Profundo, com energia solar. Isso é muito bom, porque há uma distância muito grande da energia convencional da empresa Enel, e aliás é a pior empresa que já passou pelo estado do Ceará. Nós estamos instalando com energia solar. Isso é bom porque a comunidade não precisa pagar a conta de energia, né? Não precisa puxar a E rede. nós temos só a vontade, né? E nem só a vontade, e nem vamos esperar pela boa vontade da Enel para chegar lá com a extensão da rede para fazer a ligação do Poço Profundo. Mas Quixadá vai ser contemplado, em breve nós devemos estar chegando por aqui. Nós já retomamos agora o trabalho de perfuração após o recesso, nós já estamos em vários municípios, a gente deve fazer simultaneamente 20 municípios ao mesmo tempo com os nossos 14 comboios, né, e a gente vai buscando atender essa demanda que é crescente, infelizmente. E quando eu falo do projeto Malha d'Água e de outros que nós vamos conversar aqui durante o programa, é exatamente para a gente diminuir, repito, a necessidade da chuva, não depender tanto da chuva, mas também a gente evitar perfurar tanto o Poço Profundo, que num momento ou outro poderá prejudicar o nosso lençol freático. Ô, secretário, vamos falar de grandes obras como o CAC e o Eixão, né? E também de sinalização barragens subterrâneas. Isso vai resolver muitos problemas nossos, secretário? Olha, eu não tenho dúvida. Eu vou falar do Cinturão das Águas, que é uma obra que nós já temos um tempo considerável na necessidade de podermos concluir essa obra. É lá na minha região, na região do Cariri. O Cinturão das Águas, nós vamos investir lá, ao final da obra, 2 bilhões com B de bola, 2 bilhões e meio de reais, recursos do governo federal e recursos do governo do estado do Ceará. Nós tivemos um problema sério nessa obra no governo federal passado. Foi paralisada a obra, não descontinuidade. não alocaram recursos e a obra ficou paralisada. Quando o presidente Lula ganhou as eleições e assumiu o governo, o governador Elmano foi falar com o presidente Lula e o presidente, quais são as prioridades do Ceará? E uma delas o governador colocou que era o Cinturão das Águas. Só para você ter noção, Vanderlei, em 2025 nós investimos, o governo federal e o governo do estado do Ceará, 295 milhões de reais nessa obra. Em fevereiro, quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos 80 colaboradores, nós tínhamos 40 máquinas trabalhando nessa obra. Nós finalizamos no Cinturão das Águas em dezembro de 2025 com 1.500 colaboradores, com 450 máquinas trabalhando e 40 frentes de trabalho ao mesmo tempo. Por isso, nós chegamos a 91% da obra em dezembro. Nós agora, com certeza, devemos estar um pouco mais que isso. Então, nós estamos a um passo de terminar, concluir essa obra. E a importância dela é gigantesca para o estado todo. Ela vai trazer, através de canal, através de sifão, através de túnel, água do Rio São Francisco para abastecer boa parte do nosso estado do Ceará. Sobretudo, a região do Cariri, o Centro-Sul, né, que é ali vizinho. Dessa água ela vai desaguar lá no Rio Cariús, e do Rio Cariús ela poderá chegar no Castanhão, ela poderá percorrer boa parte do nosso estado do Ceará. Então, é mais água para o estado do Ceará, e água por gravidade, nós não temos bombeamento nessa obra, então é uma água com custo baixíssimo, né? E agora nós já estamos estudando, puxar a adutora para um canto, puxar a adutora para um outro, para que essa água possa efetivamente atender a nossa população. Hoje, né, aqui conversando com vocês nesse dia, nós já temos água do Rio São Francisco em Barbalha. O governador Elmano já pode inaugurar, se ele quiser, até o final de fevereiro, 15 quilômetros em Barbalha, com água do Rio São Francisco. Ele já pode inaugurar 14 quilômetros em Crato, a chegar ali perto, quem está me assistindo, talvez, se não conhecer, mas deve ter visto aí no meio de comunicação, pertinho da Nossa Senhora de Fátima, que foi recém-inaugurada lá pelo governador Elmano, pelo ministro Camilo Santana e pelo prefeito André Barreto de Crato. Então, nós já temos 14 quilômetros dessa obra que nós podemos entregar, que chega pertinho de Nossa Senhora, e essa obra está prevista para a sua conclusão até agosto de 2026.
pode inaugurar ela em agosto de 2026 completa? Não, só dá para inaugurar ela em dezembro, que a gente termina a parte de obra grosseira, aquela obra que a gente chama, né, que precisa de máquina, de equipamento. A gente termina ela em agosto. Mas fica ali aqueles detalhes finais para a gente concluir. Então, até dezembro será concluída a obra do Cinturão das Águas. É a importância, ainda nem nós sabemos mensurar, porque é muita água nova para o estado do Ceará, né, que nós podemos injetar nas nossas redes, fortalecer as nossas redes e ter mais água para os nossos municípios. Vamos lá para a duplicação do Eixão das Águas. Nós vamos investir nessa obra da duplicação R$ 1.291 bilhões nessa obra. Essa obra, qual a importância dela? Nós vamos garantir segurança hídrica, principalmente para a região metropolitana. Lembrar que o Castanhão, ele abastece a região metropolitana quando há necessidade. Já temos 6 anos que a gente não usa a água do Castanhão para a região metropolitana, porque as chuvas têm acontecido bem ali na região metropolitana e têm acumulado água nos nossos reservatórios. E com isso, o abastecimento de Fortaleza está ficando garantido. Mas, se houver risco de colapso em Fortaleza e região metropolitana, nós temos o Castanhão com abastecimento hoje por 11 metros cúbicos. Nós vamos dobrar essa capacidade para 22 metros cúbicos. Então, nós vamos ter o dobro da capacidade de injetar água para a região metropolitana através do Castanhão. E aonde é que vai vir a água para robustecer o Castanhão? É só da chuva? Não. O presidente Lula deu de presente ao estado do Ceará, porque não estava previsto, uma obra chamada Ramal do Salgado, que também pega lá na minha região do Cariri. Para que não seja só o Cinturão das Águas, o Ramal do Salgado está sendo construído, a obra está a todo vapor, são R$ 600 milhões investidos nessa obra, vai vir água do Rio São Francisco para o Ramal do Salgado, e o Ramal do Salgado vai fortalecer o Castanhão. Com isso, nós vamos ter água no Castanhão suficiente para abastecer a região que o Castanhão abastece hoje, o percurso da duplicação do eixão, porque nós temos perímetro irrigado, nós temos muita gente que precisa dessa água no percurso e, sobretudo, ter uma garantia, um plano B com bastante água para que, no momento que Deus me livre, Fortaleza e a região metropolitana possa colapsar, a gente tem o dobro da capacidade de injetar água para Fortaleza. Então, eu reputo assim, como no Brasil não há nada assim, de mais moderno, pode ter igual, mas mais moderno do que o Cinturão das Águas, do que a duplicação do Eixão das Águas. Em infraestrutura hídrica, para garantir água à nossa população, não há nada de mais moderno. Porém, contudo, a obra do Cinturão das Águas é uma das obras mais bonitas do país. A obra do Eixão das Águas não é tão bonita porque ela é tudo, é o sifão, ela é toda por sifão, né? Então ela é enterrada, as pessoas talvez não vejam muita obra, mas a importância da obra é gigantesca. Mas a obra mais importante, hídrica no estado do Ceará, é o projeto Malha d'Água. Esse é o mais importante, por isso nós vamos falar muito sobre ele aí anos à frente, para que as pessoas tomem conhecimento que a referência hídrica no estado do Ceará, em todos os setores, aumentou ainda mais com esse projeto Malha d'Água. Só essas 3 obras, mais o Ramal do Salgado, nós vamos investir R$ 6 bilhões em infraestrutura hídrica no estado do Ceará. Hoje, coincidentemente, Mônica, hoje vai ter o encontro dos profetas da chuva, né? Aqui na nossa cidade, é tradicional, aqui na nossa cidade, e a chuva não veio. A chuva, nós estamos esperando e não veio. A gente reza todo dia para o Papai do Céu mandar essa chuva e não chegou ainda. O governo do estado já tem um plano B para esse problema da falta d'água no interior, principalmente? Olha, Vanelli, na verdade, esse plano B, a gente vem executando ele todo dia. A gente nós já temos vivido aqui dias difíceis no estado do Ceará pela irregularidade da chuva. Eu não vou dizer nem falta, porque aqui acolá chove e a gente tem a esperança. Hoje mesmo, agora, eu estou conversando aqui consigo e lá na minha região do Cariri está chovendo. Eu passei agora 10 dias lá na minha região. Manda um pouquinho para cá. Pois é, eu não vi um pingo de chuva lá e hoje está chovendo. Então, o problema nosso é a irregularidade dessas chuvas. Então, o governo do estado já vem executando esse plano B todo santo dia, com construções de adutoras, com perfurações de poços profundos, mas o plano B, ele nos ajuda muito, ele minimiza a nossa dor, mas ele não resolve o nosso problema. O nosso problema será resolvido com essas grandes obras hídricas, que nós estamos aqui a falar sobre elas, e com o nosso projeto Malha d'Água. A água que vem da transposição do Rio São Francisco para o estado do Ceará é um presente. Olha, assim, nós devemos agradecer todo dia a Deus, todo dia a Deus. E aqui, não falando de bandeira partidária, sabe? Mas eu preciso dizer
que, se não fosse o presidente Lula, nós não teríamos a transposição do Rio São Francisco para o estado do Ceará. E olhe que nos outros governos do presidente Lula ele foi muito criticado pela transposição do Rio São Francisco, né? E hoje nós estamos vendo a importância dessa transposição, sobretudo para nós aqui no estado do Ceará. Então, assim, se eu puder todo dia agradecer ao presidente Lula, eu agradeço, que eu acho que um dos maiores presentes que ele está dando ao Ceará é água para garantir segurança hídrica. E muitas das pessoas que estão me assistindo, que moram sobretudo nas sedes dos municípios, talvez sofra menos com abastecimento de água. Mas, minha gente, eu vou dizer para vocês, nós temos, às vezes a gente reclama se faltar energia, mas a gente consegue passar um dia reclamando, muito chateado, sobretudo com a Enel, que é a pior empresa que já passou pelo estado do Ceará. Nós podemos passar... Quando é que essa Enel sai? É uma boa pergunta, Mônica. Nós podemos até passar alguns minutos sem a internet, que se transformou num serviço essencial nas nossas vidas, né? Nós podemos passar alguns minutos sem ela. Mas sofre, né? Mas sofre, o povo sofre. Mas, Vanderlei, Mas sem água a gente morre. Mas, Vanderlei, mas Mônica, minha querida Mônica Souza, sem água, ninguém consegue passar um só minuto. E eu estou dizendo isso para chamar a atenção de quem está me assistindo, né? Porque eu fui chamado a atenção quando assumi a secretaria, né? Como cidadão, para a gente valorizar esse bem tão precioso, que é um bem finito, não é um bem infinito. O que eu quero dizer? É um bem que pode acabar. E muitas vezes a gente pensa, né, que a água não se acaba. Você abre a torneira, está saindo água. Você passa em frente a um banabuiú daquele, aí você acha que tem água suficiente. Nossa, a água é um bem finito, não é um bem infinito. É por isso que o estado do Ceará, região ainda considerada uma região pobre da nação brasileira, semiárida, investe tanto em garantir infraestrutura hídrica para que a gente, repito, dependa menos da chuva e a nossa população não sofra com a falta de água no período de estiagem. Fernando, e aí tem uma coisa muito importante que a gente quer ressaltar aqui, é o AMA. Água Mudando Atitudes. É um programa do IPROST que a gente criou, né? O Schuster é a pessoa que ajudou a elaborar. A gente criou esse programa para fazer junto às comunidades que vão receber aqueles poços profundos que o IPROST solicitou à Secretaria de Recursos Hídricos, né? A gente encaminhou esse projeto junto, dizendo que a contrapartida do IPROST nessas perfurações é a capacitação dessas comunidades com relação à importância da água, com relação à importância de você saber valorizar, saber respeitar esse bem que é finito e que vai ser muito caro no futuro por conta da nossa própria irresponsabilidade na utilização desse patrimônio que é findável, ele vai ter fim, né? Ele não é para sempre. Então, assim, a gente entregou esse projeto aqui na SRH, inclusive informando para você que a nossa contrapartida, a contrapartida nossa, onde vão ser perfurados os poços profundos solicitados nesse projeto da gente, a gente vai dar capacitação na questão da água, capacitação na área ambiental e a gente vai instalar os quintais produtivos e as hortas comunitárias. Essa ajuda em cada localidade lá, a gente vai ajudar a qualificar essas comunidades que vão receber esse bem tão precioso que é o poço. Principalmente, a gente quer parabenizar o governo do estado do Ceará e a Secretaria de Recursos Hídricos por ter colocado a questão da energia solar. Né? A gente tem aqui 2 vereadores, o vereador Denis Dutra, o vereador Renan. Eles sabem o quanto eles são cobrados porque as comunidades têm a água e para de funcionar. O CISAR, o Davi está aqui também, é do CISAR. Você não tem noção, inclusive, só dizendo para você, a Federação das Associações aqui do Quixadá nos procurou, está pedindo uma audiência com você, o Francisco Antônio pediu, porque na última reunião que o IPROST fez com todas as associações, o ponto mais crítico abordado nessa reunião foi a questão da grande quantidade de poços profundos que estão parados. Ou porque o pessoal está devendo conta da luz e ainda não cortou, não está funcionando, ou porque os poços estão com o dessalinizador quebrado, ou porque está entupido, ou porque tem algum problema. Mas existe aí, eu não sei
sei se a Secretaria de Recursos Hídricos tem esse diagnóstico atualizado, mas, se for o caso, o IPROS pode, inclusive, contribuir em fazer um diagnóstico do Quixadá, do nosso Quixadá, né? A gente se propõe a fazer do Ceará, não, mas do Quixadá, se vocês quiserem, a gente se coloca à disposição para fazer esse mapeamento e ver a condição desses poços, mas eu acho que vocês devem ter. Não, Mônica, nós não temos, assim, como é que está o andamento. Depois que a gente entrega o poço, né, funcionando, com água... Entrega à comunidade e a gente entrega ou à comunidade, ou à prefeitura, ou ao CISAR. Né? Não, a gente entrega, às vezes é a associação, a própria comunidade toma de conta. E ali eles tomam de conta. E o poço pode dar um problema, ele pode secar, ele pode ter vários problemas, né, e depois a população não saber identificar. É importante que avise a secretaria, porque nós podemos fazer uma visita técnica, né, e tentar recuperar esse poço de alguma maneira. Se secar, não tem jeito, tem que perfurar outro. Mas se for outro problema, tem como consertar. O Francisco Antônio, o presidente da federação, ele esteve aqui com a gente, ele pediu, Mônica, fale com o secretário Fernando Santana, veja a condição da gente ter uma audiência com ele, para a gente conversar com ele sobre essa questão. Porque hoje, se o Estado fizer um levantamento dos poços profundos que estão paralisados, ou porque estão com o dessalinizador quebrado, ou porque não estão funcionando, ou entupiu, ou mau uso mesmo, às vezes, da população. Sim. E a grande maioria sim, a conta de energia que não foi paga e não está rodando. Né? Daí a importância da energia solar, né? Porque ajuda a comunidade, que acaba, às vezes, a conta de energia sendo a coisa mais cara que a pessoa tem. Né? Uma das coisas também que eu acho também, Fernando, é com relação à educação ambiental, né? Porque nós precisamos também ensinar as nossas crianças, as novas gerações, o que é o bem precioso que é a água. Então, nós precisamos, porque a gente vê muito a água tratada, que é cara, uma água sendo desperdiçada, lavando calçada e tantas outras coisas. Então, nós precisamos também, acho que precisa uma parceria também com a Secretaria de Educação, para que possa realmente fazer essa parceria, mostrando às novas gerações que a água é um bem precioso. Nós precisamos fazer isso. Eu quero lhe dizer que nós já temos essa estrutura, nós estamos agora fortalecendo essa estrutura. Nós temos o SRH nas escolas. A gente vai na escola, lança o programa, nós temos uma cartilha falando sobre todo cuidado, sobre todo zelo, e nós estamos fortalecendo. Até lançar agora em fevereiro, porque quando volta o período de aulas, nós vamos lançar lá na região do Cariri. Nós estamos escolhendo lá uma escola lá com a CRED da região, para ser democrático, para a gente poder lançar o programa lá na região. Então, nós queremos lançar em todas as regionais. Vou ver se eu consigo tempo até abril, né, para fazer o lançamento. Mas a nossa ideia é exatamente essa, é fortalecer na cabecinha de todos nós, dessa nossa geração, né, e das gerações que estão vindo, para que a gente cuide desse bem precioso, que, repito, ele é finito, ele não é infinito. E ele poderá, inclusive, ser infinito, a depender, né, do nosso trabalho de fazer o bom uso, de sempre zelar por o bem mais precioso que nós temos, que é a água. Mas, voltando aos poços profundos, achei assim, até uma ideia muito bacana que a Mônica nos deu aqui, da gente poder, a secretaria, através da SOIDRA, ter o acesso dos problemas que estão acontecendo nesses poços profundos, para que a gente possa agir e tentar ajudar, que é mais barato do que a gente perfurar um novo poço em algumas localidades. Mas nós estamos lá totalmente abertos a isso, Mônica, que eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, não só perfurar, entregar lá tudo pronto, bonito e com qualidade, mas no continuar, dentro de uma necessidade, de algum conserto, a gente poder também ajudar ali a comunidade, que muitas vezes, né, já está tão dependiosa de outras coisas, ainda tem que depender também para cuidar, pagar energia, enfim. Mas eu acho que a empresa Enel devia ter uma responsabilidade maior com o social. Quando ela for cortar uma energia dessa, de um posto desse, ela tem que olhar a necessidade do povo em primeiro lugar. E o prejuízo que vai acontecer com aquela comunidade. Ela já ganha dinheiro demais, ela já ganha dinheiro demais. Vocês sabem que eu... Assim, demais ainda leva para fora. Ainda leva para fora do país. Eu sou assim, um crítico severo a má prestação de serviço da empresa Enel. Não tenho nada contra ninguém da Enel. Eu já abri uma CPI contra a Enel, nós investigamos. Nessa CPI terminou que a diretora-presidente foi demitida por conta dessa confusão toda. Não era o nosso objetivo. Nosso objetivo não é CPF de ninguém. Nosso objetivo é o CNPJ da empresa. É que eles possam pegar um pouco desse dinheiro que ele leva para fora do país e investir aqui em serviço, em prestação de serviço. Né? Depois da CPI, a gente tem feito um levantamento, uma pesquisa, e a gente percebe que melhorou um pouco,
né, mas melhorou ainda muito pouco diante da necessidade da nossa população. Por isso que eu não deixo de ser crítico a ela nunca. Ah, Fernando, você não vai elogiar nunca a Enel? Vou. Agora, No dia que fizer as coisas corretas, né? Agora eu vou fazer um elogio. Nós temos lá praticamente 15 obras para inaugurar da Secretaria de Recursos Hídricos. E nós fomos lá, e eu não vou usar outro termo, vou usar o termo correto. Nós pegamos uma briga com a Enel para ela poder ligar, né, as estruturas para a gente inaugurar e entregar água à nossa população. Das 15, ela ligou 5. Então, muito obrigado por ter ligado às 5, né, mas eu só posso elogiar quando ela ligar às 10, porque tem 10 municípios precisando da água e essas infraestruturas estão prontas há mais de um ano e ela não liga a infraestrutura. Eu vou lhe dar um dado. Lá em Missão Velha, a cidade lá da região do Cariri, tem a Cachoeira de Missão Velha, que é um ponto turístico muito conhecido da região e do Ceará todo. Né? Eu consegui, como deputado, o recurso para a gente iluminar a Cachoeira de Missão Velha. Além de ser um ponto turístico, tem muita gente que mora no entorno. Nós conseguimos, ainda com o governador Camilo Santana, R$1 milhão para essa obra. O governador Elmano executou, obra conclusa, 2 anos, Wanderlei. 2 anos. A obra pronta, só para a Enel ir lá fazer a ligação. Estava tudo pronto. Poste, luz, fio, infraestrutura, 5 quilômetros lá de energia, né, toda feita pela infraestrutura do governo do estado do Ceará, só para a Enel ir lá ligar. Aí agora, depois dessa briga que nós pegamos, eles foram lá e ligaram. 2 anos esperando. Eu estou citando uma coisa pública construída pelo governo do estado. Imagine a comunidade que tem lá um poço profundo, a comunidade que faz uma casinha, né, e que é uma extensãozinha de rede. Então, assim, eu não vou nem entrar nesse assunto para não tomar seu programa, porque eu, no meu coração, a minha crítica severa à Enel, eu tenho que medir minhas palavras em respeito ao público, porque essa empresa é a pior empresa que já passou no estado do Ceará, porque ela é desumana. Porque ela é desumana. A minha crítica a ela é porque ela é desumana. Eu escuto muita crítica à CAGES. Muita. Eu gosto de ser muito franco com o que eu estou falando. Mas a CAGES tem uma diferença da Enel. Você faz a crítica, ela está ali bem pertinho. Ela tem um escritório, ela tem uma sede, ela vai lá visitar. Mas é porque a CAGES é nossa. Ela vai ver, exatamente, ela vai ver o problema. Está pertinho da gente, Tá pertinho da ela gente. vai tentar resolver o problema. A Enel, para você conseguir falar com alguém da Enel, é uma novela. Há uma novela. E depois que criaram o tal do WhatsApp, eles agora criaram um WhatsApp, aí a população que está lá na comunidade mais distante da sede tenta acesso a essa... Eu já tentei, Wanderlei, eu estou falando porque eu já tentei e eu não consegui. Né? Imagine quem está lá na comunidade distante, né, para tentar conseguir uma extensãozinha de rede, um cara que monta uma fábrica, uma associação que monta uma fábrica, né, para gerar emprego, para gerar renda, passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos esperando uma ligação para você gerar emprego, para você ganhar seu dinheirinho e melhorar a vida do seu povo. Eu vou lhe dar outro dado. Eu estou dando dados da minha região, porque eu conheço bem, tá, Mônica? A cidade de Salitre, ela é a capital da mandioca do estado do Ceará. As pessoas vivem em função, né, da mandioca e dos derivados dela. Lá tem muita casa de farinha. E essas casas de farinha empregam muita gente. Tem casa de farinha que tem 80 colaboradores trabalhando. Só para você ter noção, que a cidade gira em torno da casa de farinha. Pois, pasme, nenhuma casa de farinha, até então, uma briga que eu peguei, a Enel foi lá ligar a energia. Todos os funcionários, a esse tempo todinho, com o famoso gato. Que eles disseram, ou a gente faz, ou não faz o quê? Estão lá todos protocolados, pedido a Enel, tudo documentado, tudo direitinho, fizeram os investimentos. A Enel passou, só em um deles agora, 5 anos, Wanderlei, para ligar. 5 anos. Eu estava lá na comunidade no dia de domingo, aí eu quero elogiar o diretor-presidente, o novo diretor-presidente, o Nunes, atendeu no dia de domingo a nossa ligação. Eu estava na comunidade, mostrei para ele o problema, mostrei que fazia 5 anos o pedido de ligação. Eu disse, olha, é um absurdo, eles estão tentando gerar emprego, gerar renda para o estado do Ceará, né, para a economia do estado do Ceará. Eles mandaram ligar, depois de 5 anos. Então, vamos mudar de assunto, para eu não me estressar. Aproveitando a gente aqui, para esclarecer, o assunto foi recursos hídricos, o assunto foram as grandes obras hídricas do estado do Ceará, porque o IPROST está diretamente ligado à questão do desenvolvimento, a questão de gerar renda, a questão de gerar oportunidades, a questão de desenvolver as regiões. E ninguém consegue desenvolver região, gente, sem água. Olha, eu, enquanto empresária, trabalho com estruturação de financiamento e a gente tem avaliação prévia, Fernando, quando vai se instalar um equipamento, quando vai se instalar uma empresa, se faz uma avaliação técnica da viabilidade da implantação daquela empresa naquele lugar. E, assim, para você saber,
um dos itens que primeiro é analisado tem água? É isso mesmo. Né? Então, assim, a água é muito importante. Não é importante só porque você precisa tomar banho, não. Não é importante só porque você precisa beber, comer, tomar banho, aguar a planta. É importante porque gera desenvolvimento. E com desenvolvimento, a gente gera trabalho, a gente gera emprego, a gente gera renda. E aí a gente constrói a cidadania. Essa é a importância. E é por isso que o título foi Recursos Hídricos. É para você entender a importância desse bem que é tão importante para o ser humano em todas as áreas da sua vida. E até mesmo nós somos 70% Mas, assim, é água, a né? gente tomou muito tempo do secretário. A gente sabe que ele tem uma agenda, ele é um dos homenageados hoje do Encontro dos Profetas da Chuva, né? Ele vai receber uma homenagem lá. E aqui fora, gente, está cheio de gente ali que quer dar um abraço no secretário, que alguns que queriam falar, que queriam discutir algumas questões. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que ele tem esse compromisso, ele já tinha me avisado desse compromisso. Vanderlei sabe da existência desse compromisso dele lá no Encontro dos Profetas da Chuva. A vice-governadora deve estar lá, tem várias outras autoridades lá. E ele tem que dar um pouquinho de atenção às pessoas e às lideranças que estão aí fora e que vieram para cumprimentá-lo e dizer que estão muito satisfeitos com o serviço que ele está fazendo na Secretaria de Recursos Hídricos e que a gente aqui do Quixadá, tenho certeza que o prefeito aí está esperando que os nossos poços cheguem, porque o povo que, inclusive, está aí fora, tem deles das comunidades que tá aí, vai dizer, secretário, o nosso poço sai, não sai. Ele já deu a resposta. Então, Fernando, a gente quer, assim, agradecer enquanto... Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui para ele aqui. Pois não. Nós temos realmente muitos poços profundos, né, que está sendo feito pelo governo do estado, mas a comunidade também necessita muito de barreiros, né, de pequenos açudes. O estado tem também esse projeto? Olha, nós temos também, Vanderlei, embora nós estamos com um projeto mais a médio prazo de construir vários pequenos barreiros. Qual o entendimento nosso? E é um entendimento muito da cultura popular e agora está indo para a técnica, né? Nós desperdiçamos, nós perdemos muita água. Pela evaporação, essa aí é muito difícil de você conseguir. Mas pela destinação errada, os barreiros, as pequenas barragens, nos ajudaria muito, né? Porque se você coloca uma barragem ali e consegue segurar aquela água por 6 meses, por 7 meses, ou quem sabe já até ajuda por um muito, ano, né? já ajuda muito aquela população. Então, nós temos vários projetos nesse sentido. Nós construímos muitas barragens. Nós temos agora uma barragem para construir, uma de um médio porte, lá na Serra da Ibiapaba. Ela custa 25 milhões de reais. Nós estamos aí quase para dar ordem de serviço. Nós temos um açude para construir lá na minha região do Cariri, na cidade de Jardim, que é 50 milhões de reais. O Beré, ele resolve o problema da cidade toda de abastecimento d'água. Olha a importância. Nós temos outro para construir aqui no Sertão Central, que nós estamos ainda tramitando, foi um recurso do deputado federal Zé Guimarães, a quem eu quero aqui agradecer, né? Então, nós, como o recurso é dele, ele está solicitando o município, e nós estamos lá finalizando o projeto já para enviar para a licitação, mas a nossa ideia é que, a médio prazo, a gente construa várias pequenas barragens, né, para recepcionar essa água que a gente poderia perder pela destinação errada e para que a gente possa amenizar aí a situação do nosso povo. Eu estou secretário dos Recursos Hídricos com uma visão que tentei implementar e acho que tenho conseguido. A água prioritariamente para o abastecimento humano. Todos nós sabemos disso. A água prioritariamente para o abastecimento humano. Claro. Mas água também para irrigar, para produzir, para desenvolver, gerar emprego, que é o gerar desespero renda. do O agronegócio, povo. né? A água, agronegócio. quando está no CISAR, ela só pode ser usada para consumo humano. Aí qual é a grande questão que as comunidades colocam? Poxa, aí a minha horta, eu não posso aguar a minha horta porque a água só pode ser usada para beber e tomar banho e cozinhar. Como é que eu vou fazer? Essa pergunta, Fernando, o IPROST tem recebido direto. Por quê? Porque eles ficam agoniados. Teve uma senhora, só aqui um exemplo, eu sei que o tempo é curto, aqui é conversa que dava para um bom tempo. Mas teve uma pessoa aí, acho que o Davi está aí fora, ele poderia até falar sobre isso, o Davi é do CISAR. Ele teve uma senhora que a coitada pegou e foi aguar. Ela fez uma horta muito linda, bonita, tal, plantou tudo, doida para vender, né, fazer a cebolinha e o coentro e vender e tal, e aguou a água com a água do CISAR. Quando chegou a conta, cara, R$800.
Ela não produziu o suficiente para pagar a água Pagar dela e nem 800. pagar R$ 800 de conta que ela pagava 60. Aí foi um problema seríssimo. Então, assim, a gente tem essa preocupação com a água de chegar para o consumo humano mesmo, que é muito importante. Mas como a gente tem um viés também de desenvolvimento, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão O pequeno do desenvolvimento. produtor, né? Com o pequeno produtor. Eu acho que o que a Mônica tem dito aqui, Vanderlei, é que nenhuma empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, ela vai se instalar em qualquer localidade que não tenha água. De jeito nenhum. E aí não tem como. Para ela, o carro-chefe é água, mesmo que ela não trabalhe com o uso da água, mas ela precisa de água. Seja para o abastecimento humano, seja para o desenvolvimento. Então, nada a gente faz, né, da nossa casa até a empresa sem a gente ter água. Então, a água está dentro do desenvolvimento, assim como um item dos mais importantes. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos de dinheiro para desenvolver, né? De empréstimos, né, que os bancos valorizem mais o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, mas acho que um dos itens mais importantes, né, dentro disso é a água. Você vê que o Israel é um deserto e, através da água, é um dos maiores celeiros de alimentos do mundo. E o Israel é uma referência mundial, né, onde não se tem água e se encontra água, né, e trata essa água, tira o sal dessa água para as pessoas entenderem bem, e essa água chega de qualidade à nossa população. E nós estamos fazendo isso no estado do Ceará, é uma PPP lá em Fortaleza, é uma experiência assim, agora, uma primeira que o estado do Ceará vai fazer, né, sobre a liderança do governador Elmano, para que a gente tenha água, né, tirando do mar, tratando essa água, tirando o sal e devolvendo água de qualidade à nossa população. Lá na Praia do Futuro, está em desenvolvimento, muito recurso investido lá, também muita geração de emprego e renda, e é um case que eu acredito que será um case de sucesso nessa área no estado do Ceará. Mas a Secretaria dos Recursos Hídricos já faz isso também, né, num porte menor. Nós temos o programa Água Doce. Esse programa é uma parceria da Secretaria dos Recursos Hídricos com o governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento e Integração. A gente vai na comunidade, a gente monta a infraestrutura, a gente investe lá algo em torno de R$350 mil, perfura o poço, monta o dessalinizador, trata essa água e entrega água de qualidade para o consumo humano, para que as pessoas possam beber. Hoje, um garrafão de água custa em média R$10, R$12. Então, quando a gente monta o Água Doce na comunidade, ela vai lá com um garrafão de 20 litros, ela compra uma fichinha de R$1, enche seu garrafão e leva para casa. Então, assim, inclusive, é dinheiro um pouquinho mais de dinheiro no bolso das nossas irmãs e dos nossos irmãos, porque a gente economiza muito, porque a água hoje, praticamente em todas as localidades, a água é comprada. Né? Porque a água tem que ser tratada. E a população já entendeu isso. Né? Antigamente, a gente ainda pegava uma água ali do açude e bebia, mas a gente sabia que isso fazia mal à saúde, as pessoas foram entendendo, aprendendo, e hoje praticamente a água é comprada na zona rural, no distrito, na sede, a água é comprada. Então, nós queremos diminuir esse custo para a população e montamos essa infraestrutura de água doce. Esse é o que eu lhe falei, que nós temos 15 para inaugurar e que ainda não fez ainda as ligações das infraestruturas. Nós temos um para inaugurar aqui em Quixadá, nós estamos prestes a inaugurar, temos outro para inaugurar em Quixaramubim, nós temos outro para inaugurar em Barreira, e aí vai, um em Aurora, um em Araripe, esperando que a Enel faça a tão sonhada ligação da infraestrutura. Né? E, pasme, eu estou falando que muitas vezes o poste está na frente do local, o fio está lá, e eu não sei por que só puxa o fio e faz a ligação. Assim, vamos tirar essa ainda da jogada. É revoltante. Mas deixa eu lhe dar um dado, para não me alongar sobre a Enel. Você sabia que a Enel ainda é uma das menos ruins do Brasil? Nossa Senhora. Infelizmente, você acredita nisso? Aí eu fui estudar muito, me aprofundei, né, porque fui o presidente da CPI que investigou a Enel no estado do Ceará, e a Enel tem aí um calhamaço de coisa errada, que eles estão tentando corrigir, porque já foram multados aí em vários milhões de reais, mas ela ganha bilhões, para quem ganha bilhões ser multado em milhões, muitas vezes não ofende muito, né, mas ela está levando aí umas pancadas lá em Brasília, porque quem pode realmente tirar a Enel, né, do estado do Ceará não é o governo do estado, é o governo federal, porque essa lei foi aprovada. Diz que o culpado é o Lula. Essa lei foi aprovada, essa legislação foi aprovada, e mudar a legislação é muito complicado. Essa lei foi aprovada há muitos anos atrás, né, e eu costumo dizer que pior do que a Enel é a ANEEL. A ANEEL, que é para investigar, para punir, né? A agência, né, que regula as operadoras que distribuem energia elétrica. Então, a ANEEL, que é para investigar, punir, fazer com que as prestadoras de serviço prestem um bom serviço, ela passa a mão na cabeça.
e ela vai passando a cabeça, e durante 30 anos ela vem passando a mão na cabeça dessas concessionárias e está dando no que está dando. Ou a Aneel, né, e eu vou fazer a crítica E eles muito... têm um mandato, né, Fernando? Eles são Depois mandato, que por eles- isso que o, que por o isso que Lula não consegue o tirar, presidente porque- Lula não pode chegar lá e mudar na hora que ele quiser, porque lá é mandato. É igual o Sebrae, que é mandato eles têm um também. mandato. Então, ele tem um mandato, vai cumprir o mandato dele. Mas a gestão As da... agências reguladoras, a pessoa que o presidente depois que está lá, ninguém consegue tirar, Ninguém- não. porque ele vai Então cumprir o precisa mudar mandato essa dele. lei também, não é? O que eu acho que eu já ia falar isso. O que eu acho é que o Congresso Nacional precisa reformular essa lei das concessões. Eu não tenho dúvida que a partir de 2027 isso será modificado. Sobretudo pelo que aconteceu em São Paulo, sobretudo pelo que está acontecendo no estado do Ceará, aconteceu em Minas, aconteceu no Rio. Então, assim, ninguém aguenta mais essas concessionárias, né? Por isso que eu sempre disse e repito, ou elas mudam, ou elas se mudam. Então, assim, ou vai surgir novas concessionárias com a qualidade superior, né, para ocupar esse espaço, ou essas que estão vão mudar, melhorar e fazer o investimento que a população merece. E não tem água sem energia, infelizmente, né? Eu queria muito que a gente pudesse ter água sem precisar da Enel, né? Então, por isso que a gente desenvolveu o programa de Poço Profundo com energia solar, que é para a gente depender menos dessa empresa tão ruim que é a empresa Enel. Eu gostaria aqui de agradecer, secretário. Foi muito importante para a gente, está sendo muito importante para a gente contar com sua presença. Assim, o senhor emprestar o seu prestígio, a sua, né, popularidade, o seu trabalho para fazer esse lançamento, essa inauguração da nossa TV IPROST e do nosso instituto, mostrou o quanto o senhor gosta de Quixadá, o quanto o senhor gosta de todos nós que fazemos parte da diretoria do IPROST, todos os que contribuem. Aproveito aqui, gostaria demais de agradecer aqui ao meu amigo Vanderlei, que é um jornalista extremamente respeitado, competente, que tem um trabalho enorme aqui no nosso Quixadá. Então, muito obrigado, Vanderlei, por fazer abrilhantar esse nosso primeiro momento aqui. A gente está apenas iniciando, todo mundo aqui está engatinhando nessa área, mas o nosso desejo de fazer o melhor, ele segue. Então, muito obrigada, Fernando, por esse momento. Muito obrigada, Vanderlei, por esse momento. Não posso deixar de agradecer a todos vocês, né, a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado pela audiência de vocês, mas também gostaria de agradecer a Deus e a todos aqueles que contribuem com o IPROST, a nossa diretoria, os nossos coordenadores, os nossos funcionários, todos aqueles que no dia a dia estão aqui dentro, fazendo, ajudando, contribuindo. Teve gente que saiu daqui 3 horas da manhã, né, Javá? Mas a coisa está no ar, a coisa está rodando, e era isso que a gente queria. Agradecer às pessoas que estão aí fora, na sala de aula, na sala de reunião aí, que o IPROST está lotado aqui de gente que quer ver, que quer conhecer, que quer agradecer o secretário Fernando Santana, agradecer a presença do vereador Renan, que está aqui conosco. Muito obrigada, Renan, por ser o autor da lei que pede a declaração de utilidade pública do IPROST. Gratidão a você, gratidão ao presidente da Câmara, Luiz Neto, por ter conduzido, né, enquanto presidente da mesa diretora da Câmara, esse trabalho e aprovação. Agradecer a todos os vereadores de Quixadá que votaram favorável, até onde eu sei foi por unanimidade, ninguém foi contra o IPROST ser declarado de utilidade pública. Agradecer a todos que ajudam aqui, a gente tem sempre pessoas ajudando, querendo contribuir. Fernando, você não conhecia, agora você conhece. Você conhecia a Mônica, né? Sua amiga, né? Sua parceira de caminhadas, né? Eu quero dizer a você, meu irmão, que agora você conhece a menina dos nossos olhos. Agora você conhece a razão das minhas vindas direto para Quixadá. Porque às vezes tem gente diz, Mônica, as meninas tu tá se preocupando mais com o IPROST do que com a empresa. Não é que é verdade? Eu estou me preocupando mais com o IPROST do que com a minha empresa, que é quem ajuda a construir o IPROST. Mas é porque vale a pena, sabe? Você saber que você está... Cada depoimento de pessoas que foram ajudadas pelo IPROST e que hoje estão ganhando o seu dinheiro e que hoje, inclusive, saíram do Bolsa Família porque não precisam mais. Isso dá uma felicidade muito grande para a gente. Então, obrigado por fazer parte disso. Obrigada a você, telespectador, a você, ouvinte. Obrigado, Vanderlei. Obrigada a todos que estão aqui no estúdio, os que estão lá fora e que querem dar um abraço no Fernando. Então, gratidão. Gratidão, meu Deus, por tudo, por esse momento. Gratidão à minha família. Obrigado.
Conto com você, Fernando Santana. Conte conosco. Olha, eu quero agradecer a você também, Mônica, pelo carinho de me convidar para participar desse primeiro momento histórico da comunicação. Eu que sou da área de comunicação, me sinto honrado, feliz e agradecer a você, Fernando, também por você gostar do Quixadá. E peço a você, coloque mais energia na minha cidade, coloque mais energia no Sertão Central, porque nós precisamos muito da ajuda de deputados, de pessoas que tenham um pensamento voltado para a minha região. Então, fica aqui também o meu apelo, o meu pedido, para que você também nunca esqueça da minha cidade. E nós estamos na hora também da gente dar um título de cidadão quixadaense a ele também. Concordo plenamente. Tem um Renan, vereador aqui, 2 vereadores aqui, vamos dar um título de cidadão quixadaense ao Fernando Santana, porque nós damos título de cidadão realmente a pessoas que merecem, então você merece, porque pelo carinho que você já teve aqui pela minha cidade, pela minha região como um todo. Então, fica aqui também o meu apelo, nunca esqueça da minha região, nunca esqueça do meu Quixadá. Bom, primeiro, eu dizer que aceito a solicitação de não esquecer do Quixadá, jamais. Eu tenho um carinho muito grande. Gratidão, inclusive gratidão na vida pública, né? Fui um deputado muito bem votado em Quixadá por 2 vezes. Então, a gente só pode devolver isso à população com trabalho, com esforço, para que a gente possa também colaborar com a melhoria da qualidade de vida da população. Eu sou um homem na vida pública que ando muito. Tem gente até que me acompanha no Instagram e brinca comigo. Rapaz, eu estou cansado de lhe acompanhar, que você está num município, está no outro. Então, assim, eu gosto muito de andar, porque quando a gente vai lá em loco, a gente vê o problema, a gente sente, a sensibilidade da gente aumenta e a gente pode colaborar e contribuir ainda mais. Então, a minha vinda aqui, eu vejo a emoção da Mônica, eu queria falar sobre a emoção dela. Ela se emocionou aqui falando do IPROST, porque a Mônica é uma pessoa que ama o Quixadá, e ela, bem-sucedida na vida, graças a Deus, e ao esforço dela, né, e de muita gente que acompanha ela devolve esse bom sucesso que ela tem, né, na sua vida pessoal em serviço à população. Ela quer ajudar a população. A Mônica não tem nenhum cargo público, né, não é prefeita, não é vereadora, não é deputada, é uma empresária bem-sucedida, né, e ama a sua cidade, né, e sabe que, abaixo de Deus, a única forma que a gente tem de melhorar a vida do povo no coletivo é através da política. Então, ela gosta da boa política e, através da sua empresa, agora criou o Instituto IPROST para ajudar, colaborar com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, capacitando, levando serviço, enfim, fazendo aquilo que ela está se dispondo a fazer. Então, Mônica, parabéns, assim, que Deus te abençoe muito. Eu vi sua emoção aqui e a gente só se emociona daquilo que a gente realmente ama, daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente acredita. E conte conosco aqui com o Instituto IPROST, que eu quero ver esse instituto aqui brilhando, né, igual é a infraestrutura dele aqui hoje. E, Vanderlei, eu que agradeço esse momento de conversarmos um pouquinho com a população de Quixadá. Conte conosco, eu já tive com o prefeito Ricardo, com vários vereadores aqui do município, com vários secretários, com a Mônica Souza, através do IPROST, com o deputado Osmar, que é daqui, filho da terra, fazendo várias solicitações. Algumas delas nós já estamos em curso, nós já conseguimos ajudar. Eu apresentei, inclusive, para o prefeito Ricardo o projeto Malha d'Água aqui para Quixadá, que nós já estamos captando o recurso para que a gente, em breve, possa iniciar esse programa que vai ser revolucionário para o município de Quixadá, e aí as perfurações de Poço Profundo e tudo aquilo que a gente puder prestar de serviço a essa terra tão querida. Muito obrigado por esse momento, é um dia para mim histórico, né, de vir aqui conhecer o IPROST, já tão convidado pela Mônica, né, e vim no dia em que vocês fazem o lançamento aqui do podcast, e ainda mais que nós vamos ter o evento dos Profetas aqui da Chuva. Dizer que eu fui advertido por muita gente que eu considero muita gente boa, bons técnicos, estudiosos, que eu não deveria ir para o evento, porque, né, a tecnologia, e cada um que tem a sua visão, e eu quero dizer a quem acredita na tecnologia, que eu também acredito, mas eu acredito muito na sabedoria popular, na vivência popular do nosso povo. A vivência popular, ela deve ser sempre valorizada e acreditada. E imagine você fazer uma ligação forte da vivência, da cultura popular com a tecnologia, né? Acho que essa somatória aqui, quem ganha é a nossa população. Então, não vim aqui para o evento dos Profetas da Chuva só para ser figurante, não. Eu vim porque eu acredito. Eu vim para desejar que esse evento aconteça. Já são 30 anos, nós estamos completando 30 anos. Hoje, nessa data, nós estamos completando 30 anos desse evento. Ou seja, a cultura popular precisa ser sempre valorizada. E a resposta que eu dei a quem me orientou, não vim, foi que eu iria participar e iria apoiar. E vou chamar lá hoje, se lá couber fala, no Feita a Ordem, para que eles participem muito,
né, da tecnologia que tem a secretaria. Porque essa junção de Sabedoria popular, vivência popular, cultura popular, junto com a tecnologia, tem um resultado, né, quase que perfeito. Ora, vai ver, se não vejamos nós, se a própria FUNSEMI, né, ela assertiva como ela é, um dos melhores órgãos do Brasil, né, investimento altíssimo em tecnologia, aqui e acolá pode errar, né, imagine a sabedoria popular. Mas a sabedoria popular acerta e acerta muito. E é por isso que eu vou lá hoje prestigiar os profetas das chuvas, né, abraçá-los e me colocar como secretário dos Recursos Hídricos à disposição. Trago o abraço do governador Elmano, falei para o governador que estaria lá no evento, e ele depois deu um abraço em todos os profetas, nas mulheres e homens, né, que tem mulheres profetas, né, que nós vamos conhecê-las lá hoje. Inclusive, homenageada uma que faleceu, né? É a Lourdinha, né? Que é a Lourdinha. Então, muito obrigado por esse bate-papo gostoso. E eu quero vir outras vezes, tá bom? Já estou me convidando aqui para vir outras vezes. Aí eu quero lhe convidar também para que você possa, viu, para você participar também do podcast Foco no Assunto. Muito obrigado. Tem outro podcast chamado Foco no Assunto também, para você participar um dia que você vier aqui Xadá. Foco no Assunto. Foco no Assunto. Gostei do nome. Então... E tem um projeto aí que eles estão fazendo muito bacana, que o IPROST também vai ser parceria. Parceiro, que é mais voltado para o agro, né? Agronegócio, né? É o Foco Rural. Muito bem. E queremos contar com a sua participação. Pode me convidar que eu estarei com o maior prazer. E conte conosco. Muito obrigado. Mônica. Obrigada, Vanderlei. Eu que agradeço. Parabéns por tudo. Vamos lá, tomar um cafezinho. E vamos para o encontro do profeta. Vamos para o encontro. Beijo no coração, gente. Obrigado. Secretário, aqui é o secretário, sai do ar.